Vai escolher um processador para empurrar o seu setup e aí você fica em dúvida, será que eu monto uma plataforma mais nova, como a M5, ou será que a M4 ainda dá conta? Vale a pena pegar, por exemplo, um Ryzen 5 5500X3D, ou já compensa abandonar a velha M4 e ir para M5 com o Ryzen 5 7600? Não sei. Os processadores costumam estar mais ou menos na mesma faixa de preço, mas é claro que é bem diferente para montar uma plataforma M4 ou a M5. Mas em relação à performance, qual que compensa? Será que o empilhamento de cache 3D, o poderosíssimo X3D do Ryzen 5 5500 compensa? Ou é melhor ir num processador mais novo, que não tem empilhamento de cache 3D, só que é de uma nova geração? Será que tudo isso de cache faz diferença? Será que eu preciso comprar um cooler adicional? Qual que vai ser a melhor escolha, o melhor custo-benefício, o 5500X3D ou o Ryzen 5 7600? Pausa rápida no vídeo para falar sobre algo que você talvez ainda não saiba. Se o seu PC ainda roda o Windows 10, atenção, o suporte para ele já acabou. E essa pode ser uma boa hora para atualizar para o Windows 11, porque eu tenho uma dica para você. Windows 11 Pro original com desconto especial. Ou você pode optar pelo Windows 11 Home e o Office 2019 para completar o seu kit. E é bem fácil, entre no site gvgmall.com, digite o código LOCK para ganhar 25% de desconto. Na oferta da Black Friday, a chave para o Windows 11 Pro sai por apenas R$ 136. Finalize o pagamento e receba a sua chave na hora. Daí é só ativar e pronto, seu PC está atualizado. E com o mesmo código você também pode comprar moedas, itens e cartões de jogo. Com a GVG Mall você ganha economia e tranquilidade, com um suporte dedicado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Devoluções e trocas sem dor de cabeça. Os links estão na descrição desse vídeo e clica no link certo para não cair em golpe. E na verdade essa é uma dúvida que começou com o lançamento do Ryzen 7 5700X3D. Será que compensa pegar um 5700X3D ou já ir para a plataforma AM5? Isso porque a AMD trouxe, né, mais modelos do processador com empilhamento de cache 3D para a plataforma AM4. Para você que não conhece, a plataforma AM4 é a plataforma dos Ryzen 5000, dos Ryzen 4000, 3000, 2000 e 1000. Enfim, é a primeira geração de processadores Ryzen. A plataforma AM5 é a que comporta dos Ryzen 7000 em diante, 7000, 8000, 9000 e por aí vai. E a diferença principal entre elas é que o AM4 ele suporta DDR4 e o AM5 suporta DDR5. Entendeu, mano? E claro que elas não são compatíveis entre elas. Então se você tiver, por exemplo, um Ryzen 5000, você não consegue colocar um Ryzen 7000. E se você tiver aí com uma placa-mãe para Ryzen 7000, 9000, AM5, você não comporta processadores mais antigos. Isso porque mudou inclusive o socket deles, né? Como que é o encaixe dos processadores. Esse aqui usa o LGA, que os pinos ficam na placa-mãe, e esse aqui usa o PGA, que são os pinos que vão no processador. Aquele mesmo que você derruba, entorta e traumatiza um pouco. Eu digo que a principal diferença é o suporte à memória DDR4 e DDR5, porque dependendo de quando você tá no espaço-tempo, DDR4 pode estar mais barato que o DDR5. Isso é uma coisa que com o tempo vai acabar invertendo, porque o DDR4 ele vai sair de linha. Então se você ainda tá montando uma plataforma M4, tá em dúvida entre uma plataforma M4 ou uma M5, fique sabendo que a M5 com o DDR5 tende a ficar mais barata com o tempo, pela disponibilidade de modelos de placa-mãe, pela longevidade do socket e obviamente por conta da memória DDR5, que tende a ficar menos cara do que a DDR4. Na verdade, dependendo do tempo, a memória pode estar mais cara porque o preço sempre fica inflado de tempos em tempos. Mas o curioso é que esses processadores eles estão mais ou menos na mesma faixa de preço, mais por uma fatalidade do que por alegria, né? Porque o 7600 ele já deveria estar mais barato e o 5500X3D ele começou a ficar mais caro porque ele já começa a desaparecer do mercado. Aliás, comenta aí quando você está assistindo esse vídeo se ainda tem esse processador no mercado. Quando ele foi lançado, ele chegou em preços bem agressivos no Brasil, mas com o tempo ele foi subindo, porque esse é um processador que ele é exclusivo para a América Latina. Nice. Ele não está disponível no restante do mundo oficialmente pela AMD, então é um processador que realmente foi voltado para o nosso mercado. Fora o 5500X3D, a gente tem o 5600X3D, que é basicamente um Ryzen 5 5600 com empilhamento de cache 3D. Aliás, o 5600X3D não teve aqui no Brasil, né? Ele é exclusivo para a América do Norte. E o 5700X3D, que teve no mundo inteiro, mas ele acabou. Então, acaba se tornando interessante essa escolha. É claro que a alternativa pode ser diferente para quem está montando o PC, porque quando você está montando o PC, às vezes é mais conveniente ser logo na plataforma que tem mais longevidade, que já é com DDR5, memórias novas, placas-mães novas. Se você tá na plataforma antiga, se você já tá no M4, aí você fica em dúvida, será que compensa eu comprar um 5500X3D para fazer upgrade, ainda que seja usado, ou é melhor abandonar tudo e já ir pra M5 porque não tem mais futuro? Nossa. É o que eu resolvi responder nesse vídeo, né? Eu tô comparando aqui o 7600 e o 5500X3D. Aliás, se você não percebeu ainda o easter egg, essa aqui é uma caixa de um Ryzen 5 5600G.
porque a gente não tem a caixa do Sync 500X3D. Obrigado, MDV, só o processador não veio a caixa. Agora, em especificações, o que muda de um processador para o outro? Bom, obviamente já falei do suporte de memória, mas é claro que eles são gerações diferentes, né? Esse aqui é o Zen 3, esse aqui é o Zen 4, então a gente tem uma microarquitetura já bem mais moderna aí com o Zen 4, e é por isso que fica aquela dúvida, né? Será que compensa? Esse aqui é 7 nanômetros, esse aqui já é 5 nanômetros, bem mais moderno e tal. Em relação a cores e threads, são 6 cores, 12 threads nos dois processadores, então não tem diferença em relação à quantidade de núcleos, mas a gente tem diferença, por exemplo, no clock. Aqui a gente tem um clock máximo de 5.1 GHz no boost, enquanto que o Sync 500X3D faz no máximo 4 GHz. O clock base é de 3.8 no 7600 contra 3 GHz no Sync 500X3D. Em relação a cache, muda bastante, né? Porque o cache L3 total a gente tem 96 MB aqui e 32 MB. E será que faz tanta diferença assim o cache? Quem que ganha, o cache ou o clock? Porque a diferença de clock é grande, né? O TDP dos dois também é diferente. Aqui são 65 watts contra 105 watts do Sync 500X3D. Tanto é que o Sync 500X3D ele não acompanha Cooler Box. Já o 7600 acompanha Cooler Box. Claramente não nessa caixa, né? Mas na caixa dele mesmo ele acompanha. Ah, bom. A geração de PCI Express suportada por eles também é diferente. Aqui o máximo que você suporta é o PCI Express 4.0. É claro que você consegue suportar versões anteriores, mas a plataforma M4 ela é limitada ao PCI Express 4.0, enquanto que a plataforma M5 você chega ao PCI Express 5.0. Você também tem um pouco mais de linhas PCI Express, o que é bom para conectividade e tal, mas no geral, no uso os dois em relação à quantidade de lanes PCI vai ser o suficiente. E para os testes eu comparei os dois aqui nas nossas bancadas de teste. A bancada M5 ela tem o 7600 com uma X870E, ela tá ali com 32 GB de memória, 6.000 megatransfers por segundo, com MP600 de 4 TB da Corsair e a fonte é uma HX 1500i da Corsair. O processador está sendo refrigerado por um H150i também da Corsair. Do lado da plataforma M4 a gente tem uma X570, 32 GB de memória, 3.600 megatransfers por segundo, DDR4, e o restante da plataforma é igual, é um MP600 de 4 TB, a gente tem uma HX 1500i como fonte, de 1500 watts, e para refrigerar um H150i também da Corsair. A placa de vídeo utilizada nos testes é uma RTX 5090, e é claro, você provavelmente não vai usar uma 5090 com esses setups aqui, e nem para rodar em Full HD, mas esse daqui é o cenário para a gente mostrar justamente o máximo de performance que o CPU pode entregar. Obviamente, dependendo da placa de vídeo que você vai combinar no final, isso pode ser anulado. Se a sua placa de vídeo é, sei lá, é uma RTX 3050, não faz diferença nenhuma, né? Mas o pior é que pode até fazer diferença dependendo do cenário. Mas os testes foram feitos pra gente comparar a performance máxima dos CPUs e nós comparamos em jogos aqui em Full HD com diferentes motores gráficos aí pra gente ver qual que é a performance dos dois processadores. E começando aqui por uma aplicação profissional. Eu falei jogos, mas a gente também vai falar em aplicações profissionais porque você também pode querer o processador para trabalhar. E aqui no Blender o 7600 terminou a tarefa em 2 minutos e 56 contra 3 minutos e 58 do Sync 500X3D, uma diferença de 35%. Demorou 35% mais tempo para terminar. Aqui, quanto menos tempo, melhor. Então o 7600 se sai bem melhor. Em relação a consumo, apesar de ter um TDP mais alto, o sistema com 7600 consumiu mais, 215 contra 190 watts. Então uma diferença razoável aí em favor pro Sync 500X3D, mas também não adianta nada economizar e demorar tudo isso, né? Testei também no Cinebench R24, é um software aí que simula para renderização. E aqui o Sync 500X3D fez 631 pontos contra 790 do Sync 500X3D. Em relação ao consumo, foi basicamente o mesmo, a diferença só de 10 watts entre eles enquanto executava a tarefa. Lembrando que é o consumo do sistema como um todo. No Cinebench R24, no single, o Sync 500X3D fez 88 pontos contra 108 do 7600. Então o 7600 é relativamente bem mais forte aí do que o Sync 500X3D. Lembrando que isso aqui é uma diferença de arquitetura, tá? Então a gente tá falando de uma diferença do Zen 3 pro Zen 4. E o consumo no Sync 500X3D aqui foi 130 contra 150 watts. Então consome um pouquinho mais o 7600 do que o Sync 500X3D. Agora sim, partindo para os jogos, rodando Alan Wake no preset baixo, o Sync 500X3D fez média de 140 e mínima de 95, enquanto o 7600 fez média de 121 e mínima de 91. A mínima do Sync 500X3D foi muito boa e a média foi acima do 7600, então 16% acima na média e 4% na mínima. Rodando Black Ops 6 no modo multiplayer, lembrando que é mais para tentar chegar próximo do Battle Royale, o Sync 500X3D ficou na frente de novo, 227 de média, 167 de mínima. O 7600 fez média de 204 e mínima de 152, uma diferença de 11% na média e 10% na mínima. Counter-Strike 2, o Sync 500X3D continua na frente, média de 585 e mínima de 208. Lembrando que esse aqui é o preset médio. O 7600 fez média de 514 e mínima de 172, o que tá muito bom pro Sync 500X3D, mas as mínimas são substancialmente inferiores, né? Então 21% a mais na mínima e 14% a mais na média pro Sync 500X3D. Cyberpunk 2077, o Sync 500X3D fez média de 191 e mínima de 138, rodando no preset médio, e o 7600 média de 155 e mínima de 101. Então o Sync 500X3D ficou à frente de novo. E por uma boa margem, né? 23% na média, mas 37% na mínima. Uma mínima bem melhor. Não é que esteja ruim no 7600, mas é bom lembrar que a gente também
também tá no preset médio, né? The Elder Scrolls 4 Oblivion, aqui rodando com preset médio, o 5500X3D fez 115 de média e 85 de mínima, e o 7600 112 de média e 82 de mínima. Esse é um jogo que ele é relativamente pesado mesmo rodando no preset médio, mas os dois processadores entregaram basicamente a mesma performance. 3% na média, 4% na mínima, tá dentro da margem de erro. Você não vai perceber a diferença entre os dois. Fortnite rodando com preset médio, olha só que curioso, o 5500X3D foi pior do que o 7600. O 7600 fez média de 363 e mínima de 290, e o 5500X3D fez média de 325 e mínima de 264. Então uma diferença em favor do 7600, o que tem sido raro nos testes, mas assim, é uma performance realmente bem alta, a gente rodando no preset médio, mais próximo de quem vai jogar no competitivo, que é o que faz sentido, né, para um teste de CPU. Mas ainda assim, eu diria que esses 10%, 12% de diferença, qualquer coisa que rode nessa casa vai ser difícil você notar quando você tá na casa dos 300 FPS. O Horizon Forbidden West, aqui o 7600 chegou perto. 5500X3D fez média de 144 e mínima de 98, e o 7600 média de 136 e mínima de 93. A diferença aí foi de 6% na média e 5% na mínima. Uma boa performance dos dois processadores, também é bem difícil você conseguir notar essa diferença. Indiana Jones and the Great Circle, mesmo rodando no médio, os dois processadores ali tiveram uma performance muito próxima. O 5500X3D fez média de 246 e mínima de 194, e o 7600 média de 257 e mínima de 209. Os dois processadores conseguiram entregar muito bem, e a diferença, de novo, vai ser difícil você notar na prática. É bem próximo. Mas claro que não podia faltar o Starfield. Starfield é muito pedido aqui. E o 5500X3D fez média de 102 e mínimo de 82, enquanto que o 7600 fez média de 84 e mínimo de 69. Curiosamente, o processador mais moderno teve uma performance pior, 21% na média pro 5500X3D e 19% na mínima. Star Wars Outlaws, eu vou adiantar pra você dizer que a performance foi basicamente a mesma, tá dentro da margem de erro, então foi um empate técnico. Tá rodando no médio o jogo, é um jogo bem pesado, mas mesmo assim, os dois processadores entregaram ali 85, 84 na média, 56, 59 na mínima. É bom o suficiente os dois processadores para empurrar um jogo moderno. Mas vai precisar de bastante GPU, tá? Tem isso em mente. The Last of Us Parte 2, aqui o 5500X3D fez média de 126 e mínima de 98, e o 7600 média de 138 e mínima de 107, o que é uma excelente performance, mas é menos do que o 7600. O 5500X3D acabou perdendo nesse jogo. A diferença não é tão grande, de novo, eu não diria que é tão perceptível, mas dá pra gente medir aqui. Ela é mensurável, ela só não é sentível. Pô, legal, e vocês viram que foi pegado o negócio, né? Aparentemente o 5500X3D deu um pau no 7600, né? Então, sim e não. Em alguns casos o 5500X3D realmente consegue ir bem melhor do que o 7600, mas em outros ele perde ou ele tá muito próximo. E na média, o 5500X3D ele fez média de 208 e mínima de 135, e o 7600 média de 197 e mínima de 130. Nossa, que quantidade absurda por causa do... Sim, mas é uma média do que você vai ter de FPS. E o que importa no fim do dia é isso aqui, a diferença percentual entre eles. E o 5500X3D é só 6% melhor na média e 4% na mínima. Isso é a média da média e a mínima da mínima. Então entenda que, no geral, nos jogos vão ter casos onde um vai melhor que o outro. Como, por exemplo, no CS você vai ter uma performance melhor, mas em alguns jogos você vai ter uma performance pior com o 5500X3D. O lado positivo disso tudo é que os dois apresentam uma excelente performance. Talvez no Star Wars Outlaws eles deem uma falhadinha e você colocando ali mais preset gráfico mais perigoso, talvez eles passem mal. Eu não consigo. Mas no geral eles entregam uma boa performance para você empurrar uma placa de vídeo que faça sentido com esse setup. Para complementar aqui, né, o consumo dos dois, do sistema como um todo, não é só dos CPUs, mas do sistema, foi muito próximo, né? Uma diferença ali só de 30 watts entre eles. E a temperatura também foi muito próxima. É claro que a gente tá utilizando um water cooler meio overkill, a gente quis igualar as coisas, né, para não utilizar um cooler box no 7600, mas daria para você rodar no cooler box. E a temperatura deles fica muito próxima, né? Então, isso aqui também não dá nem para comparar diretamente, porque são arquiteturas diferentes e tudo mais, mas você não vai precisar se preocupar muito em relação à temperatura, se você tiver um water cooler de 360mm. Vou rir de ti. Caso contrário, eu recomendo que você compre um cooler, mesmo pro 7600, pelo menos um cooler de uns 150, uns 200 reais, né, um air cooler. Então, inclui isso no seu cálculo. Dá pra rodar com o cooler box do 7600, mas no 5500X3D, não. Então, você vai ter que investir também. Pô, legal, mas e no fim do dia, o que eu compro? Um 7600 ou um 5500X3D? O interessante, na verdade, é que a performance dos dois processadores é muito próxima. O preço é muito próximo e a performance é muito próxima. E é interessante em vários sentidos, né? O primeiro é que o 5500X3D, mesmo sendo um processador Ryzen 5000, Zen 3, arquitetura mais velha, plataforma DDR4, ainda consegue ter mais performance do que o 7600 em vários cenários. E é isso que é importante. Na hora de você escolher se você vai montar do zero, né? Às vezes você quer economizar mais e comprar um 5500X3D ou um 5700X3D que seja. Às vezes você vai pensando nisso e você fala assim, pô, mas essa plataforma velha não vai dar conta. E na verdade ela consegue sim, consegue entregar uma excelente performance. O caso é que o 7600, ele, na verdade, na minha opinião, o 7600 deveria ter mais performance que isso, mas é só minha opinião. O fato é que ele tem uma performance que consegue acompanhar o 5500X3D. Na maior parte dos casos ele vai ficar
pouquinho atrás, em alguns casos ele vai ficar muito atrás, em outros ele vai ficar na frente. Mas a diferença de performance deles é, eu diria que imperceptível. Mas, de novo, lembra do conjunto de jogos, vê qual jogo é importante pra você. Pra mim é mais importante Fortnite. A diferença é pequena. O CS é importante. Então, você vai ter que escolher dentro desse catado de jogos que a gente fez. E, claro, dependendo dos reviews que você tá vendo, tem outros jogos, a performance vai ser diferente, a diferença percentual entre eles pode ser diferente. Mas, de novo, o 5500X3D consegue acompanhar bem de perto um 7600 e, na maioria dos casos, ficar na frente, como é o caso da média geral. O 7600, ele é um processador interessante porque ele tem algumas variações, inclusive tem ali o 7500, tem algumas outras versões, tem o 7600X, ele acaba ficando no meio do caminho e em preço ele pode ser encontrado em valores interessantes. Os dois CPUs, curiosamente, quando eu gravo esse vídeo, eles estão meio que perto do fim da vida. O 7600, um pouquinho mais distante, né, da luz, ainda não tá encontrando a luz. Eu entendi a referência. Mas ele eventualmente também vai ser tirado de produção, porque tem outros modelos que vão acabar substituindo ele, como por exemplo um 9600 ou 9600X da vida. Mas se você tá montando uma plataforma do zero, a minha dica é, se você tiver orçamento disponível, vá para M5. O 5500X3D tem uma excelente performance e tal, mas a plataforma M4 ela já tá no fim. Inclusive, dependendo de quando você for montar, a memória pode estar até em preços muito próximos, que normalmente é o que custa mais caro. Claro que se você já tem a plataforma, eu recomendo fazer upgrade pro 5500X3D se ele estiver dentro de um preço razoável, porque quando ele sai de linha ou quando ele tem falta, ele pode ter preços exorbitantes. Se tiver dentro de um preço aceitável, o 5500X3D é um excelente upgrade. Você vai sair de processadores mais antigos e você vai chegar praticamente no limite do que a plataforma pode te oferecer, já que o 5800X3D e o 5700X3D basicamente desapareceram do mercado ou estão superfaturados no mercado de usado. O 7600 ele é uma excelente alternativa para quem está montando, principalmente com setups que fazem sentido para esses CPUs. Por exemplo, se você vai montar um PC ali para Full HD com uma 5060 Ti, uma 9060 XT, uma coisa já para ter uma sobra, seria muito bom, porque daí você vai ter CPU para empurrar. Mesmo uma 5060 já começa a gargalar em alguns casos, por exemplo, com um 5600, com 12400F da Intel. Então, se você vai pegar um 5500X3D, um 7600, provavelmente vão ser as placas de vídeo que você vão combinar. E aí, nesses casos, eu diria que a diferença entre eles vai ser praticamente extinta. Tirando casos como, por exemplo, um CS, onde você pode jogar com qualidade muito baixa, aí o CPU vai acabar sobrando, aí o 5500X3D pode sobrar, ou em alguns casos de jogos competitivos. Mas em jogos AAA, os dois processadores vão entregar basicamente igual, tá? Então, se você tá numa plataforma mais antiga, tá com a M4, quer fazer upgrade, pode fazer pro 5500X3D. E se você tá pensando em montar o PC do zero, pode ir no 7600, porque também vai ser uma excelente alternativa. Em relação à limitação da plataforma, PC Express 4.0, 3.0, não vai ser um grande problema, pelo menos agora, em relação às placas de vídeo que a gente tem no mercado. O problema em si é a placa de vídeo e não a plataforma. E lembrando que mesmo o 5500X3D, para ele suportar o PC Express 4.0, você precisa combinar com uma placa-mãe que tenha suporte a PC Express 4.0. A sua B350 não tem, nem a sua B450, muito menos as mais antigas. É só uma B550 ou uma X570. Mas você, qual dos dois você escolheu? Qual dos dois você escolheria? Seria no 5500X3D ou no 7600? Por que você escolheu um ou outro? Ou por que você escolheria? Deixa aí nos comentários, inclusive atualiza a gente como é que tá os preços aí desses processadores, se tá compensando ou não. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e deixe sugestões de quais comparativos você gostaria de ver por aqui. Inclusive tem outros comparativos do 5500X3D e do 7600 que podem te ajudar na hora de escolher. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.